Você já se sentiu perdido em um mar de opiniões, sem saber em quem ou no que acreditar? Como se cada voz gritasse uma verdade diferente, e você, no meio do turbilhão, sem saber qual direção tomar. Essa sensação de desorientação, de incerteza, é mais comum do que imaginamos. Vivemos em um mundo inundado de informações, de notícias, de opiniões. Um mundo onde a verdade se tornou um artigo raro, disputado a ferro e fogo. Nesse contexto, a filosofia surge não como um bicho de 7 cabeças acadêmico, mas como um kit de ferramentas essencial para navegar a vida com mais clareza e propósito. Imagine a filosofia como uma bússola que não aponta para um lugar específico, mas que te ajuda a encontrar o seu próprio caminho, que te permite questionar, analisar, refletir e, finalmente, construir as suas próprias convicções. Muitos acreditam que a filosofia é um campo reservado para gênios, para intelectuais, para pessoas com um QI acima da média. Mas essa é uma ideia equivocada. A filosofia é para todos que desejam entender melhor a si mesmos e o mundo que os cerca, para todos que anseiam por um sentido, por uma direção, por uma verdade que ressoe em seus corações. Além de Bata, um dos maiores divulgadores da filosofia contemporânea, nos ensina que a filosofia não nos dá respostas prontas e acabadas, mas nos ensina a fazer as perguntas certas. E essa é a chave. A filosofia não é sobre encontrar a resposta definitiva, mas sobre aprender a questionar, a duvidar, a investigar. É sobre desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de analisar as informações, de identificar os preconceitos, de construir os seus próprios argumentos. Este guia não tem a pretensão de te transformar em um filósofo da noite para o dia, mas ele te oferece as ferramentas necessárias para começar a pensar por conta própria, a questionar o status quo, a construir as suas próprias convicções. Ele te convida a embarcar em uma jornada de autoconhecimento, de descoberta, de transformação. Uma jornada que pode te levar a lugares inimagináveis, a horizontes nunca antes explorados. Então, respire fundo, abra a sua mente e prepare-se para desvendar o labirinto da mente para acessar o seu portal para o pensamento filosófico. Uma jornada que, embora desafiadora, pode ser incrivelmente recompensadora. Uma jornada que pode te libertar das amarras da ignorância, da superficialidade, da alienação. Uma jornada que pode te levar a uma vida mais autêntica, mais significativa, mais plena. E lembre-se, o primeiro passo é sempre o mais importante. Ouse questionar. Ouse duvidar. Ouse pensar por conta própria. Quantas vezes você se pega repetindo as mesmas ideias, os mesmos argumentos, sem sequer questionar a sua validade? Como se estivesse preso em um ciclo vicioso, em uma zona de conforto mental, onde tudo parece familiar, seguro, conhecido. Essa é a ilusão do piloto automático. Acreditamos que estamos no controle, que somos donos das nossas próprias opiniões, mas, na verdade, estamos apenas repetindo o que ouvimos, o que lemos, o que nos foi ensinado. Esse piloto automático nos impede de crescer, de evoluir, de expandir a nossa consciência. Ele nos mantém presos a velhos padrões de pensamento, a crenças limitantes, a visões de mundo estreitas e superficiais. E, o pior de tudo, ele nos impede de enxergar a verdade, de ver o mundo como ele realmente é, e não como gostaríamos que ele fosse. Um dos principais obstáculos que nos impedem de sair desse piloto automático é o viés de confirmação. Esse é um erro cognitivo que nos leva a buscar apenas informações que confirmam o que já acreditamos, ignorando ou descartando qualquer evidência que as contradiga. É como se estivéssemos usando óculos de lentes coloridas que distorcem a realidade e nos impedem de enxergar a verdade em sua totalidade. Imagine, por exemplo, alguém que acredita em teorias da conspiração. Essa pessoa tenderá a consumir apenas conteúdo que reforce essas teorias, ignorando qualquer informação que as desminta. Ela se aprisionará em uma bolha ideológica, onde só ouvirá vozes que ecoam as suas próprias crenças, e, inevitavelmente, se tornará cada vez mais ladacar, mais dogmática, mais intolerante. Para nos libertarmos desse viés de confirmação, precisamos estar dispostos a questionar as nossas próprias crenças, a duvidar das nossas próprias certezas, a abrir a nossa mente para novas perspectivas,
precisamos ter a humildade de reconhecer que podemos estar errados, que a nossa visão de mundo pode ser limitada, que a verdade pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Imagine que as suas crenças são como tijolos que formam uma parede que te protege, que te dá segurança, que te define. Agora, imagine que você precisa retirar um desses tijolos aleatoriamente e questionar a sua validade. Pergunte-se: por que eu acredito nisso? Quais são as evidências que sustentam essa crença? Ela ainda faz sentido para mim? Se a estrutura não desmoronar, talvez esse tijolo não fosse tão essencial quanto você pensava. Talvez você possa substituí-lo por um tijolo mais forte, mais resistente, mais verdadeiro. Outro obstáculo que nos impede de pensar por conta própria é o mito da neutralidade. Acreditamos que podemos ser totalmente objetivos, que podemos analisar as informações de forma imparcial, sem sermos influenciados pelos nossos valores, pelas nossas experiências, pelos nossos preconceitos. Mas essa é uma ilusão. Nietzsche nos lembra que toda perspectiva é influenciada por nossos valores e experiências. Não existe uma visão de mundo neutra, imparcial, objetiva. Todos nós vemos o mundo através de lentes coloridas, moldadas pela nossa história, pela nossa cultura, pela nossa educação, para reconhecermos a influência dos nossos valores e experiências na nossa forma de pensar. Podemos começar a praticar o autoconhecimento, a refletir sobre as nossas próprias crenças, a identificar os nossos próprios preconceitos. Podemos nos perguntar: quais são os meus valores mais importantes? Como eles influenciam a minha forma de ver o mundo? Quais são os meus preconceitos? De onde eles vêm? Como posso superá-los? Comece um diário de questionamento. Anote uma crença que você tem e force-se a encontrar evidências que a contradigam. Isso expande sua visão de mundo, te liberta das amarras do pensamento dogmático e te permite enxergar a verdade em sua complexidade. Lembre-se, a filosofia não é sobre ter todas as respostas, mas sobre aprender a fazer as perguntas certas. E a primeira pergunta que você precisa se fazer é: por que eu acredito nisso? Quem nunca se sentiu sobrecarregado com a quantidade de informações que nos bombardeiam diariamente? Notícias, opiniões, dados, estatísticas, teorias, explicações. Um verdadeiro tsunami de informações que nos deixa atordoados, confusos, sem saber em quem ou no que acreditar. Essa sensação de sobrecarga, de confusão, é ainda mais intensa quando nos deparamos com explicações complexas, mirabolantes, que parecem mais destinadas a nos confundir do que a nos esclarecer. É nesses momentos que a navalha de Akhane se revela como uma ferramenta valiosa, uma espécie de antídoto contra a complexidade desnecessária, contra a sofisticação vazia, contra a obscuridade intencional. A navalha de Akhane, em sua essência, nos diz que a explicação mais simples é geralmente a correta. Não complique desnecessariamente. Não invente teorias mirabolantes, quando uma explicação simples e direta resolve o problema. Imagine, por exemplo, que o seu carro não liga. Você pode começar a imaginar uma série de cenários complexos. Uma conspiração alienígena, que desativou o sistema elétrico do seu carro, uma sabotagem de um inimigo secreto, um problema mecânico raro e inexplicável. Mas, antes de se perder nessas divagações, pare e pense. Qual é a explicação mais simples? Provavelmente, a bateria descarregou. Essa é a essência da navalha de Akhane. Buscar a explicação mais simples, mais direta, mais óbvia, não significa que as explicações complexas estão sempre erradas, mas que devemos sempre começar pelas mais simples, e só recorrer às mais complexas, se as mais simples se mostrarem insuficientes. A navalha de Akhane pode ser aplicada em diversas áreas da vida, desde a tomada de decisões até a resolução de problemas. Ao se deparar com uma situação complexa, não se deixe levar pela tentação de buscar explicações mirabolantes. Comece avaliando as opções mais simples e diretas. Pergunte-se: qual é a explicação mais óbvia? Qual é a solução mais simples? Imagine, por exemplo, que você precisa tomar uma decisão importante. Você pode começar a analisar todos os possíveis cenários, a ponderar todos os prós e contras, a consultar todos os especialistas. Mas, antes de se perder nesse labirinto de possibilidades, pare e pense. Qual é a opção mais simples e direta? Qual é a que me parece mais óbvia? É importante
No entanto, ter cuidado com a armadilha da sofisticação. A tendência de valorizar explicações complexas por parecerem mais inteligentes, mais elaboradas, mais profundas. Muitas vezes, a verdade reside na simplicidade. As explicações mais simples são as mais elegantes, as mais eficientes, as mais fáceis de entender. Lembre-se das palavras de Leonardo da Vinci. A simplicidade é a sofisticação máxima. Não se deixe enganar pela complexidade desnecessária. Busque a simplicidade, a clareza, a objetividade. Simplifique a sua vida, simplifique os seus pensamentos, simplifique as suas decisões. Abrace a navalha de Abraham como um guia para navegar a complexidade do mundo e encontrar a verdade em sua essência. Quem nunca se sentiu paralisado diante de uma decisão ética difícil, sem saber qual o certo a fazer? Como se estivesse em uma encruzilhada, com vários caminhos à sua frente, cada um com suas próprias consequências, seus próprios riscos, seus próprios dilemas. Essa angústia, essa incerteza, é inerente à condição humana. Somos seres morais, capazes de distinguir entre o bem e o mal, mas nem sempre é fácil saber qual caminho seguir. Para ilustrar essa complexidade, vamos explorar um famoso experimento mental conhecido como o dilema do bonde. Imagine a seguinte situação. Um bonde desgovernado está correndo em alta velocidade em direção a um grupo de 5 pessoas que estão amarradas nos trilhos. Você está em uma cabine de controle e tem a opção de puxar uma alavanca que desviará o bonde para outra linha, onde há apenas uma pessoa amarrada. Se você não fizer nada, 5 pessoas morrerão. Se você puxar a alavanca, apenas uma pessoa morrerá. O que você faz? Essa é uma pergunta que tem atormentado filósofos e pensadores há décadas. Não há uma resposta fácil. Não há uma solução óbvia. Cada escolha tem suas próprias implicações éticas, seus próprios custos morais. Para tentar entender melhor esse dilema, podemos analisar diferentes perspectivas éticas. Uma das perspectivas mais conhecidas é o utilitarismo. Essa teoria ética defende que devemos sempre agir de forma a maximizar a felicidade geral, a promover o bem-estar do maior número de pessoas possível. Sob essa perspectiva, a resposta para o dilema do bonde seria simples: puxar a alavanca, pois assim salvaríamos 5 vidas, em vez de apenas uma. No entanto, essa resposta não é tão simples quanto parece. Outra perspectiva ética importante é a deontologia, que defende que devemos seguir regras morais absolutas, independentemente das consequências. Sob essa perspectiva, a resposta para o dilema do bonde seria diferente. Não puxar a alavanca, pois isso seria violar a regra moral, que proíbe matar. Uma terceira perspectiva ética relevante é a ética das virtudes, que defende que devemos agir de acordo com o que uma pessoa virtuosa faria. Sob essa perspectiva, a resposta para o dilema do bonde dependeria das virtudes que consideramos mais importantes. Uma pessoa virtuosa poderia optar por puxar a alavanca, pois isso demonstraria compaixão e responsabilidade. Outra pessoa virtuosa poderia optar por não puxar a alavanca, pois isso demonstraria respeito pela vida e pela autonomia das pessoas. Para tornar o dilema ainda mais complexo, podemos adicionar algumas variáveis. E se a pessoa na outra linha for um parente seu? E se as 5 pessoas forem criminosos? Essas perguntas nos forçam a refletir sobre nossos valores, sobre nossas prioridades, sobre nossas emoções. Elas nos mostram que a ética não é uma ciência exata, com respostas prontas e acabadas. O dilema do bonde é apenas um exemplo de como as decisões éticas podem ser complexas e difíceis. Mas ele nos ensina uma lição crucial. Não há respostas fáceis na ética. O importante é refletir sobre nossos valores e as consequências de nossas ações. É questionar nossos próprios princípios. É duvidar de nossas próprias certezas. É estar disposto a mudar de opinião, a aprender com nossos erros, a evoluir como seres morais. Lembre-se das palavras de Sócrates. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Não tenha medo de enfrentar os dilemas éticos da vida. Não se esconda atrás de respostas fáceis, de soluções simplistas. Abrace a complexidade, a ambiguidade, a incerteza. A ética é uma jornada, não um destino. E o importante é caminhar com integridade, com compaixão, com sabedoria. Quem nunca se sentiu como se estivesse vivendo em uma realidade limitada, moldada por informações incompletas e crenças impostas?
como se estivesse preso em uma gaiola, sem conseguir enxergar o mundo lá fora, a verdade por trás das aparências. Essa sensação de aprisionamento, de alienação, é o ponto de partida para a alegoria da caverna, um dos mais famosos e impactantes textos da filosofia ocidental, escrito por Platão. Imagine uma caverna escura, onde prisioneiros estão acorrentados desde a infância, de costas para a entrada. Eles só conseguem ver as sombras, que são projetadas na parede da caverna. Sombras de objetos que são carregados por pessoas que caminham atrás deles. Os prisioneiros acreditam que essas sombras são a realidade, que não existe nada além daquilo que eles podem ver agora. Imagine que um desses prisioneiros consegue se libertar das correntes e escapar da caverna. Ele sai para o mundo exterior e, no início, fica ofuscado pela luz do sol, mas, aos poucos, ele começa a se acostumar com a nova realidade e percebe que as sombras que ele via na caverna eram apenas uma pálida representação da verdade. Ele descobre que o mundo é muito mais vasto, mais complexo, mais belo do que ele jamais poderia ter imaginado. Essa é a essência da alegoria da caverna. Uma metáfora sobre a nossa busca pela verdade, sobre a nossa jornada para fora da ignorância, sobre a nossa luta contra as ilusões que nos aprisionam. As sombras na caverna representam as informações incompletas, as crenças impostas, as opiniões não fundamentadas, que moldam a nossa percepção da realidade. As notícias sensacionalistas, as propagandas enganosas, os boatos maliciosos, as ideologias dogmáticas. Tudo isso são sombras que nos impedem de enxergar a verdade em sua totalidade. A jornada para fora da caverna representa o nosso esforço para questionar as nossas crenças, para buscar conhecimento, para desenvolver o pensamento crítico. É um processo doloroso, muitas vezes solitário, que exige coragem, humildade e perseverança. Mas é um processo essencial para nos libertarmos das amarras da ignorância e alcançarmos a verdade. E, finalmente, o retorno à caverna representa o nosso desafio de compartilhar a verdade com aqueles que ainda estão presos na escuridão. É um desafio perigoso, pois corremos o risco de sermos ridicularizados, rejeitados, até mesmo perseguidos. Mas é um desafio que devemos enfrentar, pois a verdade só tem valor se for compartilhada. Platão nos convida a despertar para a realidade além das sombras, a questionar as nossas crenças, a buscar o conhecimento, a compartilhar a verdade. Ele nos mostra que a jornada para fora da caverna é longa e árdua, mas que vale a pena cada passo, cada esforço, cada sacrifício, pois, no final das contas, a verdade é a única coisa que pode nos libertar. Lembre-se das palavras de Platão. O conhecimento é a libertação. Não se contente com as sombras na caverna. Ouse sair para o mundo exterior, ouse enfrentar a luz do sol, ouse descobrir a verdade. Abrace a filosofia como um guia para essa jornada, como uma ferramenta para questionar as suas crenças, para buscar o conhecimento, para compartilhar a verdade. E, assim, você poderá despertar para a realidade além das sombras e viver uma vida mais autêntica, mais significativa, mais plena. Quem nunca se sentiu como se estivesse vivendo uma vida sem sentido, como se estivesse apenas seguindo um roteiro pré-definido, sem ter a chance de escrever a sua própria história, como se estivesse preso em um ciclo vicioso, repetindo os mesmos padrões, os mesmos hábitos, os mesmos erros, sem conseguir encontrar um propósito, uma direção, um sentido para a sua existência. Essa sensação de vazio existencial é uma das maiores angústias da condição humana. Essa angústia pode nos levar a uma armadilha perigosa: o niilismo, a crença de que a vida é inerentemente sem sentido, de que não há valores objetivos, de que tudo é relativo, subjetivo, arbitrário. O niilismo pode nos levar à depressão, ao desespero, à apatia, à descrença em tudo e em todos. É como se estivéssemos em um barco à deriva, sem leme, sem bússola, sem destino. Para combater o niilismo, podemos recorrer a uma filosofia que nos responsabiliza por criar o nosso próprio significado: o existencialismo. Essa corrente de pensamento, popularizada por filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, defende que a existência precede a essência. Isso significa que não nascemos com um propósito pré-determinado, com um destino traçado, com um papel a desempenhar. Nós somos livres para escolher quem queremos ser, o que queremos fazer, como queremos viver.
Sartre nos diz que estamos condenados a ser livres. Essa liberdade Wadakai pode ser assustadora, pois nos coloca diante da responsabilidade de criar o nosso próprio significado, de dar sentido à nossa existência. Mas essa liberdade também é libertadora, pois nos permite romper com as amarras do determinismo, do conformismo, da alienação. Para encontrar o seu propósito, você precisa identificar os seus valores, os seus talentos e as suas paixões. Quais são as coisas que você considera mais importantes na vida? Quais são as suas habilidades naturais? O que te faz sentir vivo, realizado, pleno? Use seus valores, seus talentos e suas paixões para contribuir para o mundo de alguma forma. Ajude os outros, faça a diferença, deixe a sua marca. O seu propósito não precisa ser algo grandioso, algo que mude o mundo da noite para o dia. Pode ser algo simples, algo pequeno, algo que faça a diferença na vida de uma única pessoa. O importante é que seja algo que te motive, que te inspire, que te dê um sentido para a sua existência. Lembre-se das palavras de Viktor Frankl. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Se você encontrar um propósito para a sua vida, você será capaz de superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer desafio. Você terá a força necessária para enfrentar a incerteza, o absurdo, a angústia. Você terá a coragem de viver uma vida autêntica, uma vida significativa, uma vida plena. Abrace a sua liberdade Wadakai, a sua capacidade de criar o seu próprio significado. Não espere que a vida te dê um propósito. Não espere que alguém te diga o que você deve fazer. Assuma o controle da sua própria história. Escreva-o, seu próprio roteiro, defina o seu próprio destino. E, assim, você poderá transformar o vazio existencial em uma fonte de inspiração, em um motor para a sua jornada, em um trampolim para a sua felicidade. Chegamos ao fim desta jornada introdutória ao universo da filosofia, mas, lembre-se, este é apenas o começo. A filosofia não é um fim em si mesma, mas um meio para uma vida mais significativa e consciente. Uma ferramenta poderosa para compreendermos a nós mesmos, o mundo que nos cerca, e o nosso lugar nesse mundo agora. O próximo passo é colocar em prática os conceitos que exploramos juntos. Comece a questionar as suas crenças, a duvidar das suas certezas, a abrir a sua mente para novas perspectivas. Tome decisões éticas com integridade, com compaixão, com sabedoria. Busque o seu propósito, encontre o seu sentido. Viva a sua verdade. A filosofia não é uma atividade abstrata, distante da vida cotidiana. Ela é, ao contrário, uma ferramenta prática que pode te ajudar a tomar decisões mais conscientes, a viver de forma mais autêntica, a encontrar um sentido para a sua existência. Aplique a navalha de Akhab para simplificar a complexidade do mundo. Enfrente os dilemas éticos com coragem e reflexão. Liberte-se das sombras da caverna em busca da verdade. Crie o seu próprio propósito e viva uma vida com significado. Para continuar a sua jornada filosófica, existem inúmeros recursos disponíveis. Livros, artigos, cursos online, grupos de discussão. Explore, experimente, descubra o que te interessa, o que te motiva, o que te inspira. Não tenha medo de se perder, de se confundir, de se questionar. A filosofia é uma jornada, não um destino. E o importante é manter a mente aberta e a curiosidade acesa. Lembre-se de que a jornada filosófica é contínua. Não há um ponto final, não há uma chegada. O importante é continuar aprendendo, crescendo, evoluindo. É manter a mente aberta, o coração generoso e a alma curiosa. É estar sempre disposto a questionar, a duvidar, a aprender. Finalizo com uma citação inspiradora de Jiddu Krishnamurti. A verdade é uma terra sem caminhos. A filosofia te ajuda a trilhar o seu próprio caminho, a encontrar a sua própria verdade, a viver a sua própria vida. Não siga os caminhos já traçados, não se conforme com as verdades impostas. Ouse trilhar o seu próprio caminho, ouse encontrar a sua própria verdade, ouse viver a sua própria vida. E, para finalizar, te deixo com uma pergunta. Qual será o seu próximo passo na jornada filosófica?